O Internacional empatou por 0-0 contra a equipe do Juventude agora há pouco no Alfredo Jaconi. No pós-jogo, o técnico Eduardo Cudê falou sobre a situação do jogo, trouxe algumas informações sobre a Ener Valencia, que novamente voltou a sentir o tornozelo direito, aquele mesmo problema que ele já tinha tido do Clássico Grenal. No vídeo de hoje eu quero te falar o que disse o treinador argentino sobre essa situação. Quero te falar também sobre o Rocher, porque o Cudê voltou a falar sobre o Rocher e também sobre algumas circunstâncias do jogo que ele entendeu. Mas além disso, o presidente Alessandro Barcelos, ainda antes de começar o jogo contra o Juventude, deu uma entrevista muito importante e ele meio que soltou o verbo, falando sobre o condicionamento da arbitragem que vem sendo feito por parte do rival, por parte do Grêmio, que vem reclamando muito da arbitragem até sem nexo. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar aqui falando com vocês exatamente sobre essa partida do Internacional, esse primeiro jogo, esse jogo de ida que teve do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi em Caxias, num jogo onde primeiro tempo o Inter perdeu muitas chances de gol, duas chances o Ener Valencia perdeu cara a cara com o goleiro, o próprio Maurício também perdeu uma oportunidade muito boa. No segundo tempo já foi um jogo muito sem oportunidades, o Juventude até teve uma chance depois num erro ali de saída de jogada com o Arangues, mas também no primeiro tempo com uma possibilidade ali com o Gilberto, mas o Inter pecou muito ali no terço final, alguns jogadores foram muito abaixo no dia de hoje, o Bruno Henrique e o Arangues não jogaram bem, o Wanderson também fez uma partida muito discreta, o próprio Alan Patrick foi muito bom e o Valencia obviamente que não conseguiu completar, fazer as situações de gols que teve, os cara a caras que teve para fazer. Mas na entrevista coletiva o técnico Eduardo Cudê colocou muito o empate no dia de hoje, primeiro ele não gostou do empate, ele até falou sobre um bastidor, e trouxe esse relato muito importante do vestiário, que no vestiário ninguém tá feliz, tá todo mundo triste, e isso que o Inter nem perdeu o jogo, o Inter empatou fora de casa. Se a gente for pegar o recorte do ano passado do Inter, o Inter também iniciou a semifinal empatando por 1-1 contra o Caxias naquele momento, e lá se falava que era um resultado ok, o Mano Menezes, ainda treinador do Internacional, se falava que o empate até aquele momento era uma situação positiva, porque o Inter ia decidir no estádio de Beira-Rio. Agora teve, digamos, uma mudança de pensamento, com o Cudê dizendo, olha, não gostei do empate, obviamente eu sempre quero vencer, mas a gente teve alguns problemas no meio da semana, principalmente desgaste físico, o Inter teve um jogo muito concorrido contra a equipe do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, Nova Iguaçu que hoje eliminou o Vasco da Gama no Campeonato Carioca, e o Nova Iguaçu que está na final do Carioca contra o Flamengo, inclusive, e o Cudê falou muito sobre essa situação, de desgaste físico, do Alan Patrick, que está muito desgastado fisicamente, de ter sido hoje um jogo muito físico, com o Juventude tentando buscar sempre assim a ideia de ter um jogo um pouco mais físico, um pouco mais de trocação, de mais realmente trocação. Mas o que o Cudê quis realmente dizer nesse momento, nessa entrevista coletiva, é que o principal motivo da queda de rendimento em relação a isso que ele disse, em relação aos últimos jogos do Inter, a quebra de 10 vitórias consecutivas, o Inter podia fazer hoje só 10ª vitória consecutiva. O principal fator, segundo Eduardo Cudê, foi o fato da questão, não só do gramado, ele colocou do gramado que estava muito molhado também, mas falou sobre o desgaste físico e também falou por ter sido um jogo um pouco mais físico, ao invés de ser, por exemplo, um jogo de demanda um pouco mais ali, ser menos assim posicional, mas isso nas palavras do técnico Eduardo Cudê. Falou sobre a situação do Ener Valencia, saiu com 5 minutos do segundo tempo, colocou gelo na situação, novamente o tornozelo direito, aquele mesmo tornozelo que ele preocupou no Clássico Grenal, naquele tornozelo onde o Fabrício Busto no aquecimento machucou ele ficou fora por uma semana, inclusive ficou fora do jogo contra o Juventude na primeira fase no Alfredo Jaconi por causa dessa lesão. Ele vai ir para a seleção equatoriana agora, vai se tratar por lá, não se sabe se ele pode ser cortado, por exemplo, dessa data FIFA. Acho muito difícil que ele seja cortado, dessa data FIFA. Acho que ele vai sim ir lá para os Estados Unidos, para os 2 amistosos que tem, mas é um jogador que fica sob observação até segunda ordem. O Inter, pro próximo jogo contra o Juventude na segunda-feira, vai ter o Lucas Alaro no comando ataque, ou até mesmo o Lucas. Acho que vão ser 2 jogadores que vão brigar ali por uma vaga durante a semana, tá bom? Outra assunto também que o Cudê falou foi sobre Sérgio Rocher, E aí foi perguntado se o Rocher, por exemplo, estaria, no jogo da volta, se haveria a possibilidade do Rocher, ser relacionado, se haria uma possibilidade pro Cudê colocar no jogo contra o Juventude.
Juventude. E ele não quis falar sobre essa situação, ele disse que não sabe muito realmente o prazo para o Sérgio Rocher voltar, né? E aí ele bateu muito na tecla do Antony, que tá tendo uma evolução muito importante na visão dele, não falou só do Antony, falou do Gustavo, né, o Prado, falou do Luca, falou do Rômulo, são jogadores que estão evoluindo muito bem nos treinos, segundo o técnico Eduardo Cudê, e disse que não tá com muita pressa que essa situação se resolva, óbvio, né? Pelo profissional, ele quer que o Rocher volte o mais rápido possível, mas ele tá dando toda a confiança pro Antony. O Antony fez uma boa partida no dia de hoje, né? Mais uma boa partida do Antony no dia de hoje, no Alfredo Jaconi. Antes de começar o jogo, o presidente Alessandro Barcelos também concedeu uma entrevista coletiva, né? Foi perguntado sobre diversas situações, entre elas a situação da arbitragem, né? Porque o Grêmio no dia de ontem novamente reclamou muito da arbitragem, né? O Grêmio vem dizendo que esse campeonato está muito condicionado para o Inter ganhar, porque não é vantajoso, né, para a federação o Grêmio, por exemplo, ser heptacampeão gaúcho, né, e por exemplo o Inter não ganhar, e o Grêmio vem fazendo esse condicionamento desde o Clássico Grenal, daquela polêmica que não existiu no Clássico Grenal, né, com o Grêmio fazendo várias situações, né, falando que esse campeonato está condicionado e até já criando, né, uma teoria que se o Grêmio perder esse campeonato gaúcho foi por causa da arbitragem, não por causa dos méritos do Inter e os deméritos do Grêmio, né? Já estão querendo colocar essa situação e o presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso, né? Ele disse, olha, primeiro que o TJD tem que intervir nessa situação, né? Não dá para ambos os lados começarem a banalizar a reclamação por arbitragem, segundo o presidente Alessandro Barcelos, né? Precisa haver algumas medidas que precisam ser colocadas, não dá para falar qualquer coisa no microfone, segundo o presidente, e ele ficou muito irritado com essa situação da arbitragem, né? Hoje, no jogo contra o Juventude, né, mais uma arbitragem ruim, né, mais alguns lances muito estranhos, né, que dava ou a favor do Internacional, ou obviamente a favor do próprio Juventude, né, alguns lances desconexos que o árbitro dava, não teve, até teve, né, a presença do árbitro de vídeo no dia de hoje, naquele pênalti que seria dado para o Juventude, mas o atacante do Juventude acaba estando impedido, mas o presidente Alessandro Barcelos, durante toda a entrevista, na verdade foi a única situação assim que ele falou, né, de maneira um pouco mais importante sobre essa situação que está fazendo a arbitragem, e ele ficou muito irritado com isso que vem acontecendo, né, não só da mídia azul, mas também dentro da direção gremista. Ontem novamente voltou a se falar, né, ontem novamente voltaram a reclamar, mais um jogo, né, onde tem a reclamação da arbitragem, mais um jogo que colocam, né, o campeonato, segundo o presidente Alessandro Barcelos, sobre dúvida, por causa que estaria sendo condicionado para o Internacional ganhar, sendo que o Inter, não, pelo menos não foi favorecido ainda em nenhuma rodada dentro desse Campeonato Gaúcho, né? E se for, por exemplo, colocar no Clássico Grenal, né, o pênalti que eles tanto reclamam no Kahneman, que foi dentro da área, também é algo que não faz absolutamente sentido. Então o presidente Alessandro Barcelos ficou muito irritado com essa situação e vem ficando muito indignado com essa situação de ter banalizado, né, a reclamação por arbitragem, segundo ele, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários também o que tu achou da partida do Inter agora há pouco. Grande abraço, valeu, falou e fui!